Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo para a nossa incrível playlist chamada Transforme-se. Como é de praxe todo sábado, ou pelo menos a maioria dos sábados, a gente traz esse conteúdo para vocês que é interessantíssimo. Surgiu por meio do apelo de muitos inscritos do canal que pediam um auxílio, um apoio, uma ajuda para poder sair de certos conflitos emocionais que eles estavam passando. Muita gente com depressão, muita gente realmente ali com certas situações que não sabiam como lidar, como enfrentar. Então surge a proposta da playlist Transforme-se, onde por meio de parábolas budistas, histórias, koans, que realmente são histórias reais, de pessoas reais, que trazem essas situações conflitantes do nosso, que seriam muito parecidas com o nosso dia a dia, mas que nos auxiliam ali a entender melhor a nossa vida, o que acontece conosco, a maneira como nós lidamos com a nossa vida, com situações, com conflitos. Eu acho tudo isso muito interessante porque, mesmo sendo 100, 200, 300 anos atrás, ainda bate com o que acontece com o nosso dia a dia. Eu acho que a vida, ela é cíclica realmente, tá? Mas vamos lá, eu trago aqui um capítulo de um livro interessantíssimo para que a gente possa ali entender esse contexto dentro de uma proposta de um budismo, nesse caso não mais tibetano, mas um budismo japonês, por meio de histórias chamadas de koans, ok? Vou ler um capítulo e aí depois a gente vai discorrer sobre o tema para ver até onde isso se encaixa na sua vida. Quando Bankei Eitaku, que nasceu em 1622 e morreu em 1693, realizava suas palestras semanais, pessoas de muitas partes do Japão vinham ouvi-lo. Não apenas praticantes zen, mas também pessoas de todos os níveis sociais e diferentes grupos religiosos. Durante um desses encontros, um discípulo foi pego roubando. O caso foi reportado ao mestre Bankei, com a solicitação de que o culpado fosse expulso. O mestre Bankei ignorou o caso. Mais tarde, o discípulo foi surpreendido na mesma falta e, novamente, o mestre Bankei desdenhou o acontecimento. Então, o grupo se reuniu e enviou uma petição pedindo a dispensa do ladrão, declarando que, se tal não fosse feito, todos deixariam de participar das palestras. Mas, quando o mestre Bankei leu a petição, reuniu todos os que haviam assinado e disse: "Vocês são sábios, sabem o que é certo e o que é errado. Vocês podem ir para qualquer outro lugar para estudar e praticar, mas esse pobre irmão não percebe nem mesmo o que significa o certo e o errado. Quem irá ensiná-lo se eu não o fizer? Vou mantê-lo aqui, mesmo se o resto de vocês partir." Uma torrente de lágrimas foi derramada pelo monge que roubava. Desse momento em diante, seu desejo de roubar desapareceu. Episódios como esses não são raros entre os verdadeiros mestres, quer do Zen, quer de outras tradições espirituais. Os portais dos templos e dos ensinamentos devem ser abertos, principalmente aos que têm dificuldades em compreender o certo e o errado. O mestre Bankei Eikaku era da linhagem Zen da escola Rinzai, do templo Myoshinji, em Kyoto. Era famoso por suas pregações e pela maneira de estimular as pessoas. Certa feita, foi procurado por um monge muito orgulhoso da tradição de outra ordem budista. Logo ao chegar, o monge visitante disse: "Será que o senhor conseguirá me fazer obedecê-lo?" Mestre Bankei disse: "Venha um pouco mais perto, por favor." O monge se aproximou e o mestre Bankei disse: "Por favor, fique à minha esquerda." Quando o monge estava à esquerda do mestre, este disse: "Não, acho melhor que o senhor fique ao meu lado direito." O monge foi para a direita e o mestre Bankei observou: "Você está me obedecendo bem, eu acho que uma pessoa muito gentil. Agora sente-se e me escute." Muito bom. Em outra ocasião, um discípulo reclamou ao mestre: "Como posso curar meu temperamento ingovernável?" "Deixe-me ver esse temperamento", disse o mestre. O discípulo não pôde demonstrá-lo e o mestre Bankei falou: "Bom, seu temperamento não deve ser a sua natureza verdadeira. Se fosse, você poderia demonstrá-lo para mim em qualquer momento. Quando você nasceu, de certo não o tinha e seus pais não o deram a você. Pense nisso." Muito bom.
Bankei foi um responsável pela revitalização do Zen Rinzai durante a época do Shogun Tokugawa. Seus ensinamentos eram chamados de Fusho Zen, o Zen do não nascido, em razão da frase que sempre repetia: natureza Buda é não nascida, sacralidade é testemunhar a natureza Buda. Natureza Buda não é algo genético ou herdado, nem pode ser adquirida por meio de outra pessoa, apenas quando a prática correta estimula as sinapses neurais. Aí assim podemos reconhecer a natureza iluminada presente em cada partícula e na grande imensidão. Bankei Zenchi era um religioso intuitivo, pleno de compaixão. Não era definitivamente um filósofo intelectual. A reflexão que ele ofereceu ao monge é semelhante a alguma das instruções para Zazen do mestre Keizan Jokin, que era do século XIV. Verifique o momento em que você foi concebido, um óvulo fecundado por um espermatozoide, e observe o momento em que os seus olhos se fecharão para sempre quando você expirar pela última vez. É maravilhoso. Realmente é muito difícil, eu acho a natureza Buda, a natureza búdica, ela realmente é um caso raro. É muito difícil você estipular uma natureza búdica nos dias de hoje e observar e falar, nossa, realmente essas pessoas têm um ponto de vista absolutamente diferente daquilo que eu acreditava. Essas pessoas se destacam muito entre a multidão. É muito difícil, tá? É muito engraçado porque em meio a conflitos, certas pessoas veem oportunidades. Em meio a situações conflitantes, existe sim a possibilidade de pessoas terem pontos de vista tão absurdos que você fala, cara, de que planeta você veio? Porque são formas tão diferentes e tão bonitas, tão puras de serem interpretadas que o cara consegue transformar um ladrão numa possibilidade de mudar até mesmo a proposta de como ensinar as pessoas. É muito engraçado, porque dentro de uma sociedade você condena um ladrão. Deixa eu só pegar aqui, eu esqueci de falar, mas a parábola chama-se certo e errado, tá? Mas, obviamente, dentro de uma sociedade você condena as pessoas que são pessoas criminosas, são pessoas maledicentes, são pessoas que realmente vão contra um princípio de um grupo. Então você separa grupo de valores, ética, conduta, postura, caráter e os princípios de certo e errado. Quem determina o certo e errado é uma sociedade. Conjunto de valores pré-determinados por uma sociedade ou por pessoas que acreditam que aquilo é a maneira mais certa. De novo, é muito complicado, mas o Brasil, por exemplo, não tem pena de morte. Em consideração nos Estados Unidos, cada estado tem um tipo diferente de pena de morte e condenação. Em Washington existia até a forca, para vocês terem uma ideia. Cada um acredita no que é o certo e o que é o errado como forma de colocar isso às pessoas e impor condições. Quando uma pessoa ela tem uma atitude de pegar algo, para muitos é um furto, um roubo, uma atitude errada, mas para o mestre Zen é a oportunidade de ensinar e mudar a vida de uma pessoa, observando o comportamento dela e tentar entender o porquê que ela está fazendo aquilo, mediante a pessoas que não fazem isso. Qual é o contexto? Será que ele está certo ou ele está errado? Será que o grupo todo está errado? Ele tem essa habilidade, essa flexibilidade de interpretar rapidamente as percepções e principalmente ver a oportunidade de crescer junto com esse aprendizado. Esse mestre Zen, cada vez mais, ele acumula esta natureza búdica e ele vai trazendo cada vez mais formas de raciocínio que se destacam daqueles que a gente realmente está acostumado. E isso é que transforma uma pessoa em um Buda. Buda não é uma pessoa, e sim uma forma de você poder interpretar as percepções de sua vida. A consciência búdica é uma consciência lúcida sobre aquilo que você é, aquilo que o rodeia de uma maneira livre de preconceitos, de coisas pré-estabelecidas, de princípios pré-estabelecidos. Ele tem o total discernimento daquilo que é realmente o fator principal e não os princípios que são colocados de ética, moral, valores, certo, errado, bom, mal, bem, belo, feio, o que for. Ele vê de outra maneira, uma maneira livre, completamente abstrata. É a questão do absoluto e não absoluto, né? O que é sobre a ótica de um grupo, sobre a ótica de um indivíduo. Isso é muito legal. De novo, isso fascina. Acho que atingir este objetivo e transformar pessoas em sair de uma simples consciência
sensorial, né? Que nós temos uma consciência baseada em princípios do olfato, do paladar, do tato, de coisas que realmente são mais sensoriais, para uma consciência que vai além disso, atingir uma percepção além de quem realmente nós somos, para onde nós estamos indo, qual é realmente os princípios mais simples da existência humana. Nós deixamos de nos preocupar com isso para nos apegarmos muito mais às coisas mundanas do dia a dia, aos valores mais básicos, materiais, e deixamos de observar a natureza como ela é. Por isso que ele fala, né, essa consciência búdica, a verdade de Buda, ela é rara, ela advém realmente de uma conjunção única por meio das percepções de um único indivíduo, de suas conexões, de sinapses. E isso é realmente dificílimo você ter nos dias de hoje. É maravilhoso. Eu realmente fico encantado com esse tipo de coisa. Eu acho que é um objetivo na vida. A gente ter essas percepções mais nobres, ao invés de nos atermos a valores mais mundanos e percepções ali que realmente são né, os fatores predeterminantes binários. Sim, não, é, não é. Ele simplesmente se apoia na questão mais única e abstrata. É muito, muito bom mesmo, tá? Mas é isso, eu recomendo que vocês assistam mais e mais vezes para que vocês entendam cada vez mais o que é dito. Essas passagens, esses koans, essas histórias realmente são hábeis para mudar a sua percepção, a sua consciência de diversas situações e, obviamente, da maneira como você lida com a sua jornada na vida a partir de agora. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora, muito obrigado a todos que aguentaram a gente conversando, batendo papo sobre essa playlist incrível chamada Transforma-se, muitíssimo obrigado. Como recadinhos finais, bom, todo mundo aqui sabe que Tio Spook é terapeuta e psicoterapeuta licenciado por um instituto internacional, no qual me coloca na posição como terapeuta e psicoterapeuta holístico ou alternativo, que seria aqui no Brasil considerado dessa maneira, onde nós complementamos com métodos, processos e práticas e realmente tudo aquilo que é ensinado no Oriente como uma forma de complementar a medicina tradicional, trazendo junto formas para tratar as suas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, mentais, espirituais ou o que for, e até mesmo os processos de limpeza de suas casas e de suas áreas comerciais, a empresa de vocês, tá bom? Tudo isso é documentado, nós temos 2 playlists que tratam sobre esse assunto, uma playlist que é o depoimento de inscritos e a playlist do limpeza de casas, onde a gente traz essas informações a vocês, casos que nós vivenciamos, depoimento de pessoas que é importante para que vocês entendam como tudo é feito, tá bom? Quem quer passar por isso deve encaminhar uma solicitação de ajuda única e exclusivamente para um único endereço de e-mail, limpezadecasas@gmail.com. Não é pelo Facebook, Instagram, Sinal de Fumaça, Twitter, qualquer outra rede social, qualquer outro endereço de e-mail, porque a gente não tem acesso a isso. A única forma de se comunicar conosco é pelo e-mail limpezadecasas@gmail.com. Somente por este endereço de e-mail, ok? Pessoas que tentaram por outros meios, sinto, mas não tem como responder. É somente por este endereço de e-mail. Novamente, sigam as simples instruções fornecidas pelo canal, tá bom? Outra coisa, para aqueles que querem ajudar a gente a continuar firme e forte aqui na plataforma, existem 2 formas de doação. Vocês podem doar tornando-se membro do canal. Você clica aqui embaixo no programa Seja Membro e vocês doam R$8, R$8 por mês, para que a gente continue firme e forte aqui, continuando essa labuta diária. E também pelo PayPal, que também vocês podem doar qualquer valor, tá? Também está escrito aqui embaixo, descrito tudo direitinho como vocês podem proceder. Além disso, nós temos o nosso website, que é o casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo nesta playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.